O Valência, eu disse esses dias aqui, Pedro, e aí até as pessoas me falavam aí, o Valência é bom jogador que não sabe jogar futebol, tá? Ele joga para ele. E me parece assim, claro, eu não tenho informação privilegiada, eu olho na televisão, daqui a pouco eu procuro saber com alguém que tem mais proximidade, mas me parece que ele não está nada satisfeito. E o jogador, quando está insatisfeito, ele não produz o que ele pode produzir. Ele bateu um pênalti, Pedro, não é pelo pênalti, nada, ele está jogando nada. Então eu acho que está na hora de... É que o Inter também não tem mais nem o diretor agora lá, né? Alguém sentar com eles. Qual é o problema que tem, meu amigo? Vamos resolver o problema. Eu conheci treinadores, Pedro, e tu também, que tinham problemas com os jogadores, chegavam nos jogadores, pô, o que tá vendo que tu não tá jogando nada, cara? Professor, eu passei a noite em claro. O que houve? A minha filhinha estava com 38,5 de febre. Sim, e o que tu tá fazendo aqui? Não, vai lá ver a filhinha e tal. Sabe o que acontecia no domingo? O cara comia arquibancada. É isso aí. Sabe que eu primeiro, essa discussão com Valência, eu tenho uma posição que é da nossa cultura, tá? A gente cobra muito de quem pode nos dar alguma coisa. Então a gente exige do Valência ou de qualquer outro grande jogador que ele se supere, que ele supere toda e qualquer dificuldade. Mas a contratação do Valência, pelos valores e pela forma como o Inter contratou, esperando vencer contrato e tal, pelo passado dele, inclusive, por gols na Copa do Mundo, remete a uma expectativa do torcedor de que ele vai ser a solução. Claro, e não está sendo. E isso revela também parte dessa cobrança e dessa dificuldade. Para mim, o Valência, ele precisa continuar sendo o investimento do Inter. O Inter tem que seguir investindo nele. Um jogador diferente, um jogador que é forte, que consegue romper as defesas. O Inter muda de tamanho quando entra o Alário, por exemplo, quando entra o próprio menino que tem muita expectativa, o Ricardo Matias. O Inter não pode correr o risco de perder o Valência. O Alário é esse. O Alário tem a dificuldade física, né, Guerreiro? Então, o Inter muda de tamanho quando tá com ele. O Borré... Talvez. Agora, o Inter abrir mão do Valência... Mas eu não sei se ele tem mercado, ou se é da idade, né? Eu, inclusive, se tiver dificuldade, tem ali. Nós estamos voltando para a Arena, não precisamos nem viajar, Guerrinho. Pois é. O problema do Inter não é o Valência. Ele teria declarado no jornal lá do Equador que ele gostaria de voltar para o Emelec. Pois é, mas... Não sei se isso é rigorosamente uma verdade. Enfim, é uma informação que circulou e enfim, não se confirmou, mas enfim, é um jogador que ele é da origem do Emelec, ele é da base do Emelec, e esses jogadores que rodam o mundo, se eles sempre querem finalizar a carreira, isso é uma coisa possivelmente de futuro. Agora, o Inter tem que ajudar o Valência, pro Valência ajudar o Inter. O Valência da Copa do Mundo, o Valência da Libertadores do ano passado, o Valência do Fenerbahçe, que fez 33 gols e deu 3 assistências, ele não recebe a bola no pescoço. Ele não recebe a bola pelo alto com um zagueiro de 1,90 m furungando no cangote dele, o cara pressionando ele. O Valência... E o Roger sabe disso, tanto que o Roger disse isso. O Valência é um cara de atacar espaço, é um cara de receber a bola na frente, em velocidade. O Inter tem que criar uma ideia que ajude o Valência, porque o Valência vai recuperar a confiança dele jogando da melhor forma para ele. E ele tá disputando bola pelo alto, ele tá disputando segunda bola. Tá bem, Léo, mas mesmo assim... O Diego Costa consegue fazer isso, porque é um cara de sustentação de marcação, um cara de característica para isso. Eu concordo com a característica, mas mesmo assim, durante os jogos do Inter em que ele não jogou nada, ele foi melhor do que os outros. Ele é melhor do que os outros. Então mesmo com as dificuldades, é aquela história. Vai botar, como o Guerrinha diz, o Alário é ex-atleta. Não sei se é ex-atleta, mas é um atleta menor do que já foi. Já passou. Não, mas é muito menor do que já foi. Muito menor. Claro. Não dá pra comparar o Alário do início de carreira pra hoje. Claro, ele teve uma lesão seríssima. O Alário é finalizador. O Alário joga num quadrante, se a bola chegar ali, ele guarda. Mas tem que chegar pra ele. O problema do Valência é que o centroavante, ele tem que fazer gol. Não sei como é que ele vai fazer o gol, se é de cabeça, se é de xeripa, se é de falta, ele tem que fazer gol. Ele é pago para isso. Inclusive, os centroavantes geralmente são os maiores salários dos clubes, por isso, né?
E ele não está numa fase boa. E tem uma coisa em jogador de futebol que pesa muito: confiança. O jogador, quando está com confiança, ele olha para frente e tem 2 marcadores. Eu vou para cima dos caras. Quando ele está sem confiança, ele não vai para cima de ninguém. Ele some. E ele está nesse momento. Ele é um jogador que está abalado. Ele não parece, apesar de toda a experiência que tem, que se abala com essas coisas, mas se abala. Ele estava no banco agora, segundo tempo, contra o Juventude. A gente olhava e dizia assim: puxa vida, o cara está derrotado, cara. Está derrotado. E eu não sei o que é que o Roger vai ter que recuperar ele. Como é que vai fazer? Não sei. Não, mas tu soma uma série de coincidências que tem o Internacional. Faz 8 anos que não ganha título. Entra o Roger, faz 5 jogos que não ganha. O Valência perdeu gols contra o Juventude no Campeonato Gaúcho e perdeu gols contra o Fluminense na Copa Libertadores. Tu vai somando alguns processos, né, que envolvem o Internacional e que envolvem o Valência, e o jogador fica realmente muito complicado. É que tu tem que facilitar o que é o processo tático. O processo tático é tu criar situações para potencializar a individualidade. É para isso que serve a tática. Porque se tu pensar só na tática, tu vai engessar o jogador. É o que o Guardiola diz: porque o futebol está mais tático. Não, eu crio a tática para que o jogador possa ter mais espaço, mais condições de desenvolver a sua individualidade. Esse é o trabalho do técnico. E o que eu estou vendo no Valência é que o Valência está jogando de uma forma completamente distinta a que ele mais rendeu. Vem cá, esse cara tem 6 gols em Copa do Mundo. Esse cara fez 33 gols pelo Fenerbahçe. Ele não pode ter desaprendido. Tem todo um contexto aí que precisa ser olhado. Ele perde gol, perdeu. Ele perdeu gol contra o Fluminense. Ele perde porque centroavante vai perder. Ele teve uma lesão. Não perder tanto, né? Mas o centroavante perdeu 3 gols num jogo decisivo. Mas 3. Tudo bem, Pedro, mas ele fez quantos? Mas ele fez quantos? Inter e River, como é que foi? Contra o Fluminense ele não fez. Tá, mas só tem Inter e Fluminense porque teve gol dele contra o River. Não, mas ele tá ali pra fazer gol. Só teve Inter e Fluminense porque contra o Bolívar ele fez gol. E não teve Grenal na final do Campeonato Gaúcho porque lá em Caxias ele perdeu 3 gols. Mas ele perde muito gol. E no segundo jogo ele jogou machucado. Pedro, se ele não perder esse gol, não estaria no Inter. Não, mas então, Potter, se perder gol, não pode estar no Inter também. Não, é que assim, ó. Mas ele fez gol em Grenal, não fez? Então tem que jogar o Guerreiro, por exemplo. Não, mas ele é melhor que o Luca. O Luca perde mais gol que o é que o Luca. Não, é que assim, ó, eu não tô não cobrando, eu tô entendendo. Isso é uma coisa, o salário do Valência, a fama do Valência, é para fazer o currículo do Valência, não dá para medir com o Lucas, não tenha nenhuma dúvida. Bom, por que ele foi contratado? Para fazer gol. Para resolver. É isso aí. Tá resolvendo? Não. Não tá. Hoje não tá. Não. Mas assim, ó, é que na real o problema eu dei uma pesquisada aqui. Um dos maiores atacantes da história do futebol mundial, Romário. Romário deve ser umas 79 vezes melhor que o Ener Valencia. 79 vezes. Esse era fora de série. Tô sendo muito carinhoso com o Ener Valencia. Tá? Muito carinhoso. Podia ser 132 também. No começo da carreira dele, em 1986, o Romário ficou 12 jogos sem fazer gol. Foi o maior jejum da história do Romário. 12? Começo da carreira. 12 jogos. Uhum. O último jogo do Inter, quem tava comentando, o Grafite. O Grafite é um bom atacante. O Grafite é um atacante até, né? Um atacante assim no estilo. Quanto tempo faz que o Cano não faz gol? E agora o Grafite já não é tão melhor que o Valência. Não, mas é que tá, o Grafite é uma boa comparação. E o Grafite, várias vezes, ele falou na transmissão, né, do Premier, que assim, ó, uma hora mostra no Valência assim, cabisbaixo no banco. Ele fala em primeira pessoa assim: vai passar, Ener. Vai passar, relaxa que vai passar. Uma fase acontece. Agora vai da capacidade de todo mundo que tá ali e, pelo menos abertamente, o grupo inteiro quer que o Ener Valencia volte a fazer gols. Porque, Pedro, eu vou te dar uma informação, ele vai voltar a fazer gols. Mas ele vai voltar a fazer gols. E ele vai voltar, Pedro, a fazer gols no estilo e no número que ele fazia. Ele não vai ser o Soares, ele não vai ser o Jardel. Mas ele não vai ser o Valência. Se ele voltar a ser o Valência do ano passado, o Inter tá resolvido esse ano. Vamos ver se daqui a pouco disputa uma vaga. Porque ele ganhou vários pontos sozinhos com o Inter. Faz gol em Grenais, dá assistência, luta. Lá no Maracanã, contra o Fluminense, ele não faz gol. Mas é ele que coloca o Inter no jogo de novo. Mas ele fez um gol em Grenal, o Vijaçante já fez 2. Não, ele fez gol ano passado, esse ano, né? Fez 2 já. Mas enfim, ano passado ele empatou com o Vijaçante. Não, mas você tá mais tempo aqui, Pedro. Tá mais tempo que jogou mais Grenal. A proposta da enquete, ela é muito boa, porque ela mexe em um ponto que pra mim é o que define o sucesso dos clubes. Tu minimizar a crise. A crise, tu acabaste de dizer que crise é da vida, que todo mundo tem, até o Romário tu citou.
O que tu precisa fazer agora? Tu precisa minimizar o tamanho dela. A questão é a seguinte, César. A pergunta é... Ener Valencia, tudo bem. Tu ainda quer? Ah, claro. Mas aparentemente, ele ainda quer. Vou dar um exemplo. Podia ter ficado no banco. Mas é que aí é anterior. O Inter estava perdendo de 1-0. O Inter estava perdendo de 1-0 e ele foi substituído no intervalo. Ele volta pro banco de 1-0 do Inter. Isso é uma indicação de que ele tá querendo. De que ele tá ali. Assim, outra coisa. Ele estava em boa fase, Pedro. A melhor fase dele, tá? Ele tinha exatamente o mesmo comportamento facial e corporal. Né? Tu lembra que tu falava que ele não vibra direito os gols? Não, ele chegou a fazer gol importante e virar e sair caminhando. Não, detalhe, eu fui ver os gols da Copa do Mundo dele. Ele não vibra que nem um louco. Ele sai caminhando também. Ele não vibra, ele dá uma corridinha. É uma corridinha, mas não é uma vibração como, sei lá, vou comparar com um cara que também é muitas vezes melhor que ele. O Pelé, Soares. Que levantava lá em cima e dava um soco no ar. Tipo assim, o Messi tem alguns gols que ele vibra mais que outros, né? Então, quando ele estava em boa fase, quando ele era principal jogador do Inter, disparadamente, também era o mesmo comportamento, assim, sabe? Agora, sim, teve uma partida dele bem preguiçosa no Beira-Rio esses dias aí. Bem preguiçosa. Não me lembro que tu criticasse. Bem preguiçosa. Assim. Ele deu uma diminuída de volúpia, que eu acho que foi recuperada. Até o pênalti. Na hora que ele erra o pênalti que eu tô atrás pra ele. Aí é normal, o pênalti, né? O pênalti ele poderia ter se escondido. O Bebeto, que é um cracaço de bola. Não quis bater o pênalti no La Coruña. O Deportivo La Coruña ganhou um título histórico. E o Bebeto, na hora do pênalti, virou de costas, foi olhar a torcida. E aí teve o Djukic que foi bater. Tem até um conto maravilhoso no livro do Valdano, que é o caminho que o Djukic faz do centro do campo até a hora do pênalti, contando a história do Djukic, que é um jogador ali dos Balcãs, está todo o passado dele. E o Bebeto não quis bater o pênalti. E o cobrador é o Bebeto, acho, né? É o Bebeto. Enfim, o Bebeto deve ter atravessado uma fase. Agora sim, aí é um grande teste, Guerra, para a direção do Inter e pro Roger. É um grande teste pros dois. Tem a dúvida. Eu acho que o Valencia quis bater o pênalti, sabe por quê? O Thiago Maia não chega na bola. Não, ele ficou com a bola na mão, Pra tirar a zica. O pênalti é um momento mais fácil de fazer gol, né? E o pênalti é assim. Eu não condeno o cara por errar o pênalti. Eu, ao contrário, eu vou exaltar a atitude do goleiro. O goleiro foi muito bem na bola, né? Tanto pegou mais um outro pênalti. Não, e Guerra, tu quer ver uma coisa, Guerra? No ano passado, na hora que o time engata na Libertadores, o Kudê recebe 3 jogadores. Ele pega aquela herança, né, do Mano, e aí estão chegando os caras, né? E aí ele coloca rapidamente no time o Rocher, que todo mundo tá discutindo do John, lembra? Vai tirar o John? Não, sim, vou tirar o John. Vai jogar o Rocher, óbvio, mas né? É bom aquele John, né? Ele tá bem, né? De novo, né? Aí Pedro, aí tem a estreia do Ener Valencia contra o Fluminense, mal escalado pelo Mano Menezes. Aí tem o Inter e Palmeiras aqui, que o Inter empata com o Palmeiras e o Ener vai pro lugar dele, dá uma melhorada e o Mano é demitido numa surpresa. Uma segunda-feira de noite, lembra? A gente recebe a notícia. Isso. Mano Menezes demitido. Vem o Kudê. O Kudê recebe, bota o Arangues logo no time, bota o Rocher, bota o Ener Valencia, Inter e River Plate. Lá, gol do Valencia de cabeça. Aí vem pra cá, vai pros pênaltis. Quem bate pênalti? Valencia. Faz o gol de pênalti na cobrança de pênaltis. Já bateu pênalti absurdamente decisivo fazendo gol. Sabe? Tipo assim, então é má fase. Atacantes atravessam uma fase. Aparentemente ele tá querendo. O grupo quer também. Agora é trabalho do Roger de acalmar ele. E principal, não é que a gente esquece, o Léo falou. Cara, temos que criar pro cara, né? Temos que criar pro cara. Claro que ele tem que se mexer. Esse é o jogador que cria também. Ele cria também. Tem jogada que ele faz sozinho. Ele faz sozinho. Pra mim, esse é o grande mérito. Eu não consigo ter essa admiração toda. Eu acho muito bom jogador. Mas qual que tu acha que é o meu nível de admiração? Eu não falei nada demais do que coisas que aconteceram. Eu acho que ele é um jogador que resolve. Eu acho que ele, em 2 competições, nos momentos cruciais, ele falhou. Ele perdeu 3 gols e perdeu 3 gols. Isso é fato. Tu tem toda a razão, Pedro. Isso é fato. O que eu considero, tá? E eu vou falando... Aqui, eu não tô torcendo por isso. Tomara que ele consiga fazer 5 gols comigo. Não, e o que tu tá colocando é fato, Pedro. O respeito que eu tenho pelo Valencia, ele foi adquirido como gremista no Grenal. No Grenal do ano passado. Que era um Grenal que tinha sido eliminado pelo Fluminense. Que foi... Ele arrasta o Kahneman. Não, o Kahneman batia nele e caía. Ele caía. Foi o único jogo, eu disse assim, foi o único atacante desses últimos que o Inter teve que o Kahneman não disse aqui, ninguém vai jogar. Mas é o Kahneman... Menos Kahneman, né? Não, mas o Kahneman esses dias botou o jogador no bolso. O Kahneman marcou o Hulk não jogou aqui na Arena. Agora, né? Agora. Então o Kahneman... Mas Pedro,
que má vontade, Pedro. Tu não gosta de jogador bom, né? Tu gosta de jogador ruim. Gosto. Eu gosto de jogador. Gosto de jogador ruim. Centroavante que chega no jogo decisivo, faz gol e ganha a partida. Tá, então, tu acha o Kane legal? Tu acha que o Kane resolveria o problema do Inter? Acho que Harry sim. Kane. Pois é, não faz gol decisivo. É. Não ganha título. Agora sim, ó. Agora Pedro, assim, ó. Agora assim, ó. Não ganha título. Não, mas esse é arruinadinho, porque esse conseguiu perder. Não, ele foi pro Bayern de Munique e perdeu. Mas agora- Que ganhou 19 campeonatos em 20. Não, e perdeu duas. Ele Perdeu. Mas assim, Esse Pedro. é arruinadinho. É que, Pedro, assim, ó, eu falo Esse eu assim. não contrato. O Enner, eu repito uma coisa que eu já falei 20 vezes aqui. O Enner só tá no Inter porque ele é o Enner. Porque se ele fosse melhor que o Enner, que a gente pensa, ele não estaria aqui. Não, O cara é Potter, eu forte, sei. o cara disputa. Eu Se ele sei, metesse a bola pra dentro, ele estaria num outro sei, patamar de atacante, Pedro. Eu só quero que na hora decisiva ele tenha uma resposta melhor. Eu quero mais que tu. Sabe, Pedro, que a gente está Pode ser, caminhando, a gente está Eu caminhando para um. Eu acho que o futebol brasileiro está numa transição em razão da entrada de muito dinheiro agora. Quem é o melhor atacante do Brasil? O maior atacante do Brasil. Jogando no Brasil agora. É o Pedro. Né? Ah, é o Pedro, machucou ontem. E o Luiz Henrique, né? Do Botafogo. É muito bom É atacante. bom jogador. É